Pastor, e o que a cobertura espiritual faz na vida de uma criança? A cobertura, eu sempre ensino o seguinte, pastora Keila, a cobertura é como um telhado de uma casa. Ou seja, ele é uma proteção. Todos nós temos um habitat, temos uma casa, uma moradia. Quando você olha por um teto, por exemplo, se você puder, olha para esse teto que está na sua casa, ou no lugar que você está. É uma proteção, você está o quê? Abrigado, protegido. Pais, escute isso, pais na vida de um filho, uma filha, eles são proteção. Eles são o quê? Cobertura, proteção. Quando esse telhado, que são os pais, cobertura, proteção, está esburacado, ou seja, tem brechas, o que acontece? Atinge quem está embaixo. E quem está embaixo? Sim. Os filhos. Os pais é cobertura e os filhos estão logo abaixo. Sim. Quando há brechas, quando há legalidades, quando há situações pendentes, isso acaba atingindo os filhos. Então, se a brecha é sexual, atinge os filhos na área sexual. Se a brecha é criminal, atinge os filhos na área criminal. Se as brechas são financeiras, atingem os filhos na vida financeira. Por quê? Porque existe uma brecha vinda da parte dos pais. Eu sempre ensino o seguinte, pastora Keila, uma criança que nasceu com o vírus do HIV, ela tem culpa de nascer com o vírus do HIV? Não. O que vocês acham? Não tem culpa. Vocês que estão nesse podcast, vocês acham que um filho que nasceu com o vírus do HIV, ele tem culpa de ter nascido com o vírus do HIV? Digita aí. Você que está conosco, participe nesse momento. O que você acha, minha pastora? Eu acho que não, né? Não. Uma criança, ela não tem culpa de nascer com o vírus do HIV. Porque ela foi gerada dentro disso, mas ela não tem culpa. De fato, a criança ela não tem culpa de ter nascido com o vírus do HIV. Entretanto, ela recebe a consequência dos erros dos seus pais. Isso é nítido. Isso é uma questão geracional, genética, inclusive. No sentido, não é nem genético, mas é genético, na realidade, é hereditário. Uhum. É hereditário. Sim. Então, assim, é uma verdade, é uma realidade. Doa a quem doer. Infelizmente, é uma verdade. Por exemplo, eu tenho um caroço no meu joelho esquerdo aqui que eu herdei do meu pai. Meu pai tem o mesmo caroço. Quer dizer, é um caroço. A Kathleen, minha esposa, tem uma mancha no corpo que a Kathleen tem uma igual. Uma questão genética, hereditária. Então, e essa mancha no corpo, não somente eu tenho, né? A minha, lógico, ela é maior nas costas, né? Agora, os meus irmãos, eles têm, mas é uma manchinha bem pequenininha. A minha já se espalhou nas costas. E a Cat tem a mesma mancha aqui na lateral dela. Então, assim, a criança, ela não tem culpa de nascer com o vírus do HIV, mas ela recebe a consequência do erro dos pais, que muitas vezes foi um erro de ter se deitado sexualmente com pessoas ilícitas. Então, você percebe, essa questão de bastardia, de cobertura é muito sério. Os pais Sim. são a cobertura, mas quando os pais eles têm legalidades, eles têm brechas na vida deles, atinge quem está embaixo, que são os filhos. Por isso, pais têm que restaurar o telhado das suas vidas. Uhum. Pai tem que restaurar telhado. Tá? Se você é pai e não restaurou o telhado da tua vida, com certeza os seus filhos vão ser reflexo dos seus erros e pecados. A não ser que a pessoa que se levante, um filho, por exemplo, ele entenda isso e quebre isso na vida dele. Mas a maioria não entende e nunca quebrou. A Fabrina Oliveira, ela disse assim, pastor, conheço um casal na minha igreja que são primos, vieram para Cristo e eles tiveram 3 filhos pequenos. O que fazer nessa situação? Na realidade, eles são bastardos. Aí tem que fazer um tratamento aí espiritual nessa área para quebrar isso e anular isso. Isso é anulável, tá? Isso é quebrável, isso é retirável. Dá para desfazer isso no espiritual, porém, óbvio, né? Às vezes... Não vai se separar, né? Porque já tem a família formada, né? Não vai se separar. Mas o que eu estou dizendo assim, muitas vezes quando o bosque já está queimado, não adianta jogar água, né?
já pegou fogo em tudo, já gerou um monte de problema. Fica mais difícil de apagar o incêndio. Entende? Então depende do contexto de cada um. Mas nesse cenário assim, dá para quebrar, dá para anular, dá para cancelar. Aí tem que ser feito um trabalho de tratamento espiritual, sim. Amém, pastor. É preciso a gente ter esses discernimentos, né? Sim. Porque aí a pessoa fica no desespero, né, pastor? O que eu fiz foi errado. Começa a entrar uma culpa muito grande, começa a entrar algo muito assim devastador na vida da pessoa, aí ela vai destruir com a casa dela. Não, não é assim, gente. A gente também tem que ser prudente, né? A gente tem que fazer um trabalho de cura, de restauração, de libertação, para que aquilo venha a ser rompido, não somente na vida dos pais, mas também na vida dos filhos. Amém? Uhum. E pastor, existe alguma entidade por detrás da bastardia? E qual seria? Se existe uma entidade por detrás da bastardia, qual que seria? Na realidade, a entidade que geralmente está por trás da bastardia, a gente fala que é espíritos sexuais, né? E também Moloque. Muitas vezes é Moloque que é o pai dos órfãos, é o pai, muitas vezes, do aborto. Então, geralmente, o que está por trás da bastardia a nível de entidades é Moloque. E também uma entidade chamada Asmodeus, que é uma entidade da área sexual. Porque o pecado sexual que muitas vezes vai gerar a bastardia na vida de um filho. Porque os pais se relacionaram de um ato ilícito, muitas vezes, e acabaram gerando uma criança desse ato sexual pecaminoso. Entende? E isso é complicado. E pastor, o senhor falando aí de Moloque, né, que é ligado ao aborto, né, com essa entidade e tal, existe alguma ligação entre o aborto e a bastardia, pastor? Existe essa coligação ou não? Não tem nada a ver? Porque hoje, né, hoje a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque assim, hoje é muito normal as pessoas fazerem abortos. Tem países, eu já tratei pessoas que moram em países fora que o aborto é legalizado, é só ir lá marcar, eles fazem um aborto assim de uma forma muito natural, né? E aqui no Brasil ainda não é legalizado, glória a Deus, mas eles estavam querendo legalizar. E dentro desse contexto, né, que nós vivemos, as famílias brasileiras vivem, as pessoas estão vivendo também, ainda mais com esse avanço do feminismo, desses grupos que não provêm do eterno, né, relacionado a tudo isso, porque também entra nessa parte, né? Qual é a ligação entre o aborto e a bastardia? Na realidade, o aborto e a bastardia, o que pega é o seguinte... é que muitos filhos que foram gerados fora da aliança de casamento, muitas vezes os pais, eles querem abortar. E isso é terrível, porque já invoca espírito de morte na descendência e na geração. Então, por exemplo, a mãe engravidou de um cara que ela nunca viu na vida, que é o que acontece hoje, tá? Ela engravidou. Tá, ela engravidou de uma pessoa e aí alguém chega e diz, retira. E aí, essa questão de retirar é muito complicada. Por quê? Porque ela já vai fazer ali uma invocação de algo no espiritual, vai ter sangue derramado. Sim. É terrível o aborto. E aí, através disso, já vai invocar algo para aquela descendência, para aquela geração, para aquela família. E fora que também, né, a próxima criança que nasce, sim, ela nasce dentro de um túmulo, né, pastor? Sim, nasce dentro de um túmulo. Então, a criança nasce num túmulo e também os pais invocam espírito de morte para a descendência. Então, a ligação entre bastardia e aborto está muito pautada nisso. Por quê? Porque o pai ou a mãe geraram uma criança, muitas vezes é uma gravidez indesejada, infelizmente, né? E essa gravidez indesejada, ela acaba invocando na vida dos pais o aborto. Aí os pais, eles querem abortar aquela criança, porque afinal de contas, eles não queriam aquela criança. E acontece de pessoas que os pais fizeram isso
muitas vezes não conseguirem abortar e a criança nasce. Mas ela também nasce e depois ela tem problemas gravíssimos. Tem problema. Por quê? Porque já houve uma implicação no mundo espiritual. Os pais já abriram, olha o telhado, uma porta na vida daquela criança. E aí essa criança, ela vai precisar, na realidade, ser acompanhada. É claro que, quando eu trato, por exemplo, crianças, eu geralmente trato os pais. Porque o segredo o maior segredo da libertação dos filhos é os pais. É os pais. O maior segredo da libertação das crianças está nos pais. Por isso que eu falo, quando a pessoa vem para fazer clínica de cura e de libertação, eu trato os pais para mim poder tratar os filhos. Porque não adianta eu tratar os filhos se foram os pais que abriram a brecha na vida daquelas crianças. A não ser, eu estou falando de criança. Aí adolescente, juventude, é um outro histórico. Dá para fazer isso, mas às vezes os pais não são crentes, é outra situação. Então, sim, para tratar os filhos, tem que tratar primeiro os pais. Porque... Infelizmente, os pais abriram portas. Portas, né? Muitas portas. É o que a Nádia Sobreira está aqui perguntando, né? Que ela está perguntando assim, pastor, e como reverter essa situação? Porque no tempo não tínhamos esse conhecimento profundo a respeito do quão prejudicial. Tem que ser por meio de um pastor ou os próprios pais podem em Jesus? Cada caso é um caso. Tem casos que os pais podem, tem casos mas a maioria é um pastor, né? A maioria tem que ser uma autoridade espiritual, entende? Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Mas tem que ter uma autoridade espiritual regente. Tem. Alguém que possa também ajudar ali. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa abriu portas terríveis. E não é só isso, entende? Tem várias outras situações, tem várias outras agravantes que a gente vai tratar aqui no dia de hoje, que a gente vai abordar. Então, guarda essa expressão. O maior segredo da libertação infantil está no tratamento dos pais. Sim. Quando tratamos os pais, começamos a tratar os filhos. Não adianta o caminho ser inversivo. Eu vou tratar os filhos. Você vai perder tempo, muitas vezes não vai ter resultado e vai se frustrar. Então, primeiro tem que tratar os pais e algo vai acontecer. Olha só, é um testemunho, ó, Josilene. Espera aí um pouquinho. O som está dando um eco. Dá uma olhada aí, Moisés. A Josilene, ela está falando, para mim é um testemunho, né? Através das suas lives, descobri que o casamento dos meus pais foi feito no ocultismo. Mas eu fiz o que o pastor Rogério falou. Falei com minha mãe e pedi perdão, porque eu não conseguia perdoar, mas ela não sabia o porquê. Olha só, Tá vendo? que bênção. É isso aí, o caminho da libertação, ele está numa vida de quebrantamento. Você sabe que, pastora, muitas pessoas não são libertas, inclusive muitos filhos, tá? Não, Dani? Muitos filhos não são libertos por causa do orgulho dos pais. Muitas pessoas não são libertas por causa do orgulho nos seus corações. Aliás, pastora Keila, existe um principado que ele trabalha para que as pessoas não sejam libertas. E qual é o principado? Leviatã, que é o principado do orgulho, da soberba. Então, quando a pessoa se quebranta, ela busca, ela se posiciona, pode ter certeza, algo no espiritual vai acontecer. Algo no espiritual vai se manifestar a favor daquela pessoa.